noite? Você tem expectativas acerca do que Deus tem para fazer nesse lugar? Você pode se colocar de pé um instante? Quero que você abra comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 1. Quero ler do versículo de número 26 até o versículo de número 33. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o versículo de número 33. Assim diz a palavra do Senhor: vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram, quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Nearquins. Então ele lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegaram a este lugar. Apesar de tudo isso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vós, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O tema desta mensagem é desafios para alcançar a promessa de Deus. Eu quero que você repita após mim: eu esta noite quero aprender os desafios que eu tenho que viver para alcançar as promessas de Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, palavra que não vem do homem, palavra que vem do teu Espírito. Que as tuas mãos sejam generosas esta noite conosco, Pai, e que nós possamos ser abraçados pelo teu acalento e pelo teu Espírito. Trata os nossos corações, meu Pai, refresca a alma, trata os nossos corações, elucida nossa mente, e que nós possamos ser tocados, tratados, lapidados pelo Teu Espírito. Trata cada coração, pois o Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos, e sabe do que nós realmente precisamos. Então, Senhor, fala conosco. Esse é o meu desejo, a minha oração esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma o seu assento. Os desafios em se alcançar a promessa de Deus. O povo hebreu é um povo que é liberto pelo Senhor. É liberto através da pessoa de Moisés. E aquele povo é um povo que é liberto do Egito. Deus libertou aquele povo com mãos poderosas. Deus fez com que as águas do Nilo se transformassem em sangue. Também matou os primogênitos e abriu o Mar Vermelho. E com tudo isso, Deus triunfou contra mais de deuses ou supostos deuses egípcios. E ainda assim mostrou e demonstrou milagres extraordinários. Mas Deus fez tudo isso para que aquele povo marchasse rumo à terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido que ia ter leite, que ia ter mel, que ia ter maná, que não ia faltar. Terra boa, terra que Deus tinha para o seu povo, terra a qual Deus já havia prometido em Gênesis capítulo de número 15 para Abraão: Abraão, meu filho,
faz um voto, faz uma aliança comigo, e os teus descendentes serão escravizados, sofrerão na mão dos egípcios, mas sairão com todas as posses, e ao saírem de lá, eles conquistarão a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra que faz parte do processo, do projeto de Deus. Pode ir, vocês têm promessa, pode ir. E Deus com mãos poderosas livra aquele povo, para que aquele povo comece a viver rumo à promessa. Mas viver rumo à promessa, de maneira nenhuma é fácil. Às vezes no caminho rumo à promessa, tem deserto, tem prova, tem luta, tem um caminho mais longo. Mas esta noite o que eu quero que você guarde no teu coração é que, independente do que você está vivendo, estas coisas fazem parte do propósito de Deus, para nos ensinar, para nos moldar, para nos preparar, para nos experimentar. Eu sei que não é fácil, mas isso está debaixo do propósito de Deus. Isso faz parte do que Deus tem para você, para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua família. Isso está tudo sendo preparado e planejado por Deus. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto, e é sobre isso que eu quero compartilhar aos amados esta noite, é que promessa não se alcança com a força do braço. Promessa não se alcança com a força do braço, com sabedoria humana, com estratégia. Promessa só se alcança com as mãos de Deus. Deus te coloca, mas Ele abre o caminho. Deus te coloca, mas Ele abre a porta. Deus te coloca, mas Ele te guarda no deserto. Deus te coloca, mas Ele te ajuda nas suas necessidades. Deus te coloca, mas você não vai fracassar. Deus te coloca, mas ainda que venha o choro, a alegria venha ao amanhecer. Porque promessa não se cumpre com estratégias humanas, mas com o trabalhar, com o agir do nosso Deus. Essa noite eu não sei como você entrou aqui, nem o que Deus tem para realizar na tua vida, mas esta noite esquece a força do teu braço. O braço de Deus está estendido sobre esse lugar, e você pode ter certeza que Deus tem algo de extraordinário para realizar na tua vida. Deus tem algo para realizar nas nossas vidas aqui esta noite. Por isso, esta noite eu quero falar sobre 4 desafios para alcançar a promessa de Deus. O primeiro desafio para alcançar as promessas de Deus é obedecer. Repete para o teu irmão: o primeiro desafio é obedecer. Versículo de número 26. Vocês contudo não quiseram ir. Vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Eu tenho projeto e tenho plano e tenho algo para realizar, mas vocês não querem ir. Se você não obedecer, o projeto de Deus se encerra. Você tem que obedecer, você tem que ouvir, você tem que ser dirigido, você tem que seguir. Mas quantas pessoas têm promessa e Deus fala: vai, vou não, faz filho, faço não, eu sou rebelde, e se frustram porque Deus não está cumprindo aquilo que Ele te prometeu. Mas esta noite o primeiro desafio a ser vencido, para que você viva algo extraordinário da parte de Deus, é obedeça. Ainda que os nossos olhos, o Egito seja melhor que o deserto. Senhor, por que eu estou vivendo assim? Lá era melhor. Por que eu estou passando por isso? Lá era melhor. Por que eu estou vivendo dessa maneira? Lá era melhor. Esta noite eu quero que você entenda que o que Deus tem para nós sempre será o melhor. O que Deus tem para a sua casa sempre será o melhor. O que Deus tem para o seu ministério sempre será o melhor. Mas o povo é bom em desobedecer.
povo é bom ir contra a vontade de Deus. Números capítulo de número 14, vai falar algo referente a esse mesmo texto que nós estamos lendo. Depois que eles espiaram a terra, diz assim o texto: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Mas no caminho que Deus tem para você, por isso que o desafio da obediência é algo tão importante, porque no meio do caminho haverá lutas, haverá adversidade, e muitas pessoas, por conta destas questões, esquecerão a promessa e quererão voltar para o Egito. No Egito também tem moradia, no Egito também tinha trabalho, no Egito também tinha familiares, no Egito também tinha água, no Egito também tinha pão, mas no Egito eles eram escravos. Vocês podem voltar para o Egito, mas vai continuar escravo. Pode voltar para o Egito, mas as coisas não vão acontecer. Pode voltar para o Egito, mas os sofrimentos serão os mesmos. Mas se você me obedecer e vir para o deserto, ainda que a luta seja grande, ainda que a prova seja grande, no deserto vocês serão livres. No deserto vocês não serão escravizados. No deserto vocês viverão debaixo das mãos potentes do Senhor, porque Deus, Ele prometeu. Eu sei que é difícil, eu sei que tem luta, eu sei que é adversidade, mas Ele está no controle. E se Ele está te mandando para o deserto, ainda que no Egito pareça um bom lugar, Deus vai cuidar de você no deserto. Deus vai cuidar da sua casa no deserto. Deus vai ser contigo no deserto. Pois Deus só tem promessa para homens e mulheres obedientes. E nesse mesmo texto vai dizer a partir do versículo 6 do capítulo 14: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se o Senhor se agradar de nós e nós não formos rebeldes, Ele vai fazer o que tem que fazer. Porque a força não vinha do exército de Josué, nem do exército de Moisés. A força vinha do Senhor. O nosso Deus sempre foi Deus poderoso para vencer batalhas. Em Josafá venceu com o louvor, nem o exército foi necessário. E quantas vezes nós esquecemos de lembrar daquele texto de Eliseu, a qual Geazi corre: Senhor, estamos perdidos. O exército inimigo nos cerca. Aí sai o Eliseu para fora e fala: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja, porque maior é o que está conosco, maior é o que está com você, maior é o que está com a tua família. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Eu não sei o quão difícil tem sido esse desafio, mas obedece. Seja fiel. Honre aquilo a qual o Senhor o chamou. Mas pastor, não é fácil não. Eu sei que não é fácil, é por isso que é um desafio. Se fosse fácil, não era um desafio.
Mas é por isso que para alcançar a promessa é algo difícil, porque nós temos que romper algumas questões particulares e é o modo de Deus trabalhar em nós. O segundo desafio, para nós alcançarmos as promessas de Deus, é ser moldado. Repita para o teu irmão do teu lado: o segundo desafio é ser moldado. Versículo de número 27 e 28 do texto de Deuteronômio, a qual nós fizemos a leitura. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades são grandes e os muros vão até o céu. E lá nós vimos os Enaquins. E a expressão que me chamou a atenção nesse texto é: o Senhor nos odeia. Porque no trajeto da promessa vai ter muitas questões a quais você vai ser confrontado. Coisas que você não concorda, coisas que você não gosta, mas vai ser um jeito de Deus trabalhar em você, mudar você, trabalhar no seu interior, para que quando Ele faça o que Ele tem que fazer, você seja a estatura de um varão perfeito, você seja um crente equilibrado, um crente forte, um crente pronto do que o Senhor tem para nos dar. Porque Deus nunca vai nos dar algo extraordinário sem antes nos moldar. Deus tinha que moldar aquele povo, tinha que tirar da idolatria, tinha que tirar o medo, tinha que tirar a confiança na sabedoria, tinha que tirar o mau caráter, tinha que tirar a mentira. Deus tinha que moldar aquele povo, ainda que eles não entendessem o desafio do deserto. Esse desafio era um modo, era uma maneira de Deus moldar aquele povo. Eu sei, você tem promessa, mas o segundo desafio que você vai viver, Deus vai te moldar. Não vai ser do jeito que é hoje, você vai ser transformado, você vai ser trabalhado. Questões particulares serão colocadas em xeque, mas é um modo de Deus te preparar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu não estou entendendo, pastor, eu não sei porque isso está acontecendo, mas faz parte do projeto de Deus. No meio da promessa sempre haverá um deserto. Fala comigo: no meio do deserto sempre haverá um deserto. No meio da promessa, né, Simão? Desculpa, estão lembrando mais de sermão do que eu. Mas sabe por quê? O deserto é um lugar de Deus nos moldar. Sempre o lugar onde Deus molda o crente é no deserto. Porque no deserto não tem como confiar na força do teu braço. No deserto você só pode contar com as mãos de Deus. No deserto não tem água, deixa com Deus. No deserto não tem pão, deixa com Deus. No deserto não tem moradia, deixa com Deus. No deserto tem muito calor, a nuvem deixa com Deus. Mas no deserto também tem muito frio, a nuvem de fogo deixa com Deus. E é no deserto a qual Deus nos molda, e mesmo que nós não gostamos, nem entendamos, o deserto faz parte, o deserto é o lugar para Deus nos moldar. Aquele povo podia chegar na terra dos filisteus, na terra da promessa, quando eles saíram do Egito, em 15 dias. Eles podiam sair do Egito hoje e chegar em Canaã em 15 dias pela rota do sul, ou em 20 dias pela rota dos filisteus. Mas Deus chega e fala: não vai chegar nem em 15 dias e nem em 20, vai demorar um pouco, porque é necessário passar pelo deserto. Tem modos mais fáceis, irmãos, mas Deus não trabalha com o modo mais fácil. Deus trabalha do modo dele, e a estratégia de Deus é nos moldar. A gente trabalha com o modo mais fácil. Se o pastor fizesse assim, se fosse assim, ia ser mais fácil. Mas assim não funciona o projeto de Deus. Ei, vai ter que passar pelo deserto. No deserto tem prova, no deserto tem luta, mas o deserto é o lugar onde Deus vai te moldar.
Eles passam 3 meses caminhando, e nesses 3 meses ele vê Deus fazer brotar água da rocha, vê maná cair do céu, vê Deus usá-los para triunfar contra os amalequitas. Depois chegam no Sinai, passam 1 ano no Sinai, onde o livro do Levítico é escrito, e eles ficam 1 ano decorando aquele livro, para que quando entrassem na terra prometida, eles conhecessem a lei, eles conhecessem a adoração, eles conhecessem os rituais. Depois dos últimos 3 meses eles saem, passam 1 mês ao sair do Egito, 40 dias em uma cidade, 11 dias até chegarem em Cades Barné, e 40 dias espiando a terra. E quando eles chegam, eles trazem um relatório a Moisés e ao povo. Mas quando eu fico pensando no que o deserto gerou na vida daquele povo, o deserto fez com que aquele povo tivesse experiências com Deus. Deus não deixou faltar no deserto água, Deus não deixou faltar no deserto maná, Deus fez com que no deserto tivesse oásis. Tem um episódio que eles estão em Refidim, que tem palmeiras, tem águas termais, eles estão no paraíso no meio do deserto. Eles queriam comer carne. Números capítulo de número 11, 600 mil pessoas. Moisés também enjoado de maná, queremos carne. Aí Deus fala para Moisés: avisa então o povo que esses 600 mil homens comerão carne, não só um dia, nem só 2 dias, eles comerão carne o mês todo. Mas como, Senhor, estamos no deserto, porque não vai ser com a tua mão, não vai ser com a tua condição, não vai ser com a tua força, vai ser com a mão de Deus. E diz a palavra que no 3º dia o povo fala: Moisés, aborta a carne, manda de novo o maná, não aguentamos mais carne não, agora tem 30 dias de carne, mas são 600 mil homens. Ei! Foi Deus que te prometeu, está vivendo o deserto, Ele vai cuidar de você lá, mas o deserto tem propósito, o deserto tem propósito, e o propósito de Deus no deserto é te moldar. Glória a Deus. 3º desafio, para alcançarmos as bênçãos de Deus, é confiar em Deus. 3º desafio para nós esta noite é confiar em Deus. Eu leio o texto mesmo de Deuteronômio, do 29 ao 31, que diz assim: então eu lhes disse, Moisés falando aqui, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, estará indo à frente de vocês. Ele vai lutar por vocês, diante dos seus próprios olhos, como Ele já havia feito antes lá no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. E aqui talvez seja para mim um dos desafios mais difíceis, que é o de confiar. Olhar o inimigo mais poderoso, mais forte, eu confio. Olhar as lutas mais difíceis e mais duras, eu confio. Olhar a situação contrária, difícil de vencer, e você olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu confio. Talvez confiar seja uma das tarefas mais difíceis, mas essa é a tarefa essencial para que a promessa de Deus se cumpra. Por isso persevera, não desista. Não desista. Ah, pastor, é gigante. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Ah, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Mas esta noite não desista. Não desista, isso faz parte do processo. Não desista, apenas confia. Pastor, não consigo enxergar com os meus olhos. São os eniaquins, eles são maiores que nós somos para Ele como gafanhoto. Mas esta noite só creia, que é na palavra que o Espírito Santo está mandando ao teu coração. Talvez você entrou aqui: ah, Deus, eu queria ouvir uma palavra do céu, e o Espírito Santo fala para você: então você tem que confiar. Confia, creia. E eu separei 3 questões que o texto narra,
que me marcaram quando eu estava preparando. Moisés primeiro fala assim: olha, confia, porque o Senhor está indo à frente de vocês. Não é exército não, não é multidão não, não é homens armados não. Quem está indo à frente de você é o Senhor. É o Senhor que está indo à frente de você. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, Deus enviou apenas um anjo contra o exército de Senaqueribe, e 185.000 soldados foram mortos por um anjo. Imagine se o Senhor ir à frente da tua batalha. Moisés, confia, o Senhor está indo à frente de vocês. Esta luta, esta caminhada, essa trajetória, esse desafio que você está vivendo, tem o Senhor na frente. E aí eu fiquei pensando o que eles poderiam falar, mas se eles vierem contra nós? Aí Moisés ainda fala assim: olha, por isso o Senhor lutará por vós, não tenham medo. Ele vai à frente, mas se tiver luta, deixa com Deus, Ele vai lutar. Vai caminhando, o Senhor vai com vocês, mas se tiver batalha, Deus vai batalhar. Continua caminhando, se tiver gigante, descansa o teu coração. Essa luta, o Senhor vai lutar por você. Josafá dobra o joelho, preocupado. Moabitas, amonitas, era uma multidão em vista do exército de Josafá. Josafá dobra o joelho. Deus levanta o sacerdote Josué, que fala assim: ei Josafá, essa luta vocês não terão que pelejar, porque eu, Senhor teu Deus, vou pelejar por você. Só manda o louvor na frente e começa a tocar, Josafá. Mas Senhor, o exército é mais numeroso, não faz sentido. Não faz mesmo, porque não são vocês que vão lutar, sou eu que vou lutar por vocês. Não tenha medo não, eu vou lutar por vocês, não tenha medo. Mas ele fala algo ainda mais extraordinário. Ele vai usar a expressão: Senhor Deus nos carregou no colo e nos carrega como um pai carrega o seu filho em toda a sua trajetória. Eu fiquei pensando, Deus, quando aquele povo andava no deserto e quando aquele povo estava rumo à terra prometida, Deus com aquele povo no colo. Irmãos, se Deus te carregar no colo, você não vai perder. Se Deus te carregar no colo, as lutas não vão triunfar contra a tua casa. Se Deus te carregar no colo, não tem gigante, não tem prova, não tem adversário que seja contra você. E é isso que Moisés, olha, Deus é o teu pai, e Ele sempre te carregou no colo. Por isso confia ao povo. Confia, confia, confia. E quantas vezes Deus se propõe a ir na nossa frente, quantas vezes Deus se propõe a batalhar por nós, quantas vezes Deus nos carrega no colo como filhos dele, e nós falamos para o Senhor: eu não confio, eu não estou vendo, Senhor, é impossível. Mas esse é o terceiro desafio da tua trajetória, rumo ao que Deus tem para fazer no teu ministério, na tua família. Você tem que confiar, ainda que aos teus olhos seja impossível, ainda que no outro lado tenha um exército, ainda que do outro lado tenha gigantes. Você só vai ter uma opção: confiar. Ou confia, porque as promessas não são alcançadas pela força do teu braço, mas são alcançadas pela mão de Deus, para que no final de tudo o mérito seja de Deus, para que no final de tudo a glória seja de Deus, para que no final de tudo o testemunho seja para Deus. Já estou acabando. O quarto e último desafio para alcançar as promessas de Deus: parar de confiar nas suas habilidades e no seu potencial. É Deus mexendo no teu interior, no teu ego. Eu sou bom, pastor, mas sem as mãos do Senhor não vai. Sou talentoso, pastor, mas sem as bênçãos de Deus você não vai.
tenho habilidades, tenho estratégias, tenho maneiras, mas sem a bênção de Deus, você não vai. Já encerro esse sermão lendo, mas antes da leitura, apresentando o contexto. Deus havia dito que seria com eles, eles não confiam, eles não obedecem, e eles fraquejam ao ponto de todo o povo ir contra Moisés e Arão e querer matá-los. Mas Deus poupou os servos dele, e Deus assim disse: olha, a partir de hoje, os homens acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, todos perecerão no deserto. E o número de anos do deserto será correspondente ao número de dias que vocês espiaram a terra. Vocês espiaram a terra por 40 dias, viram que tinha maná, viram que tinha leite, viram que era boa, viram que era maravilhosa, mas não confiaram, não obedeceram, não foram moldados. Então vão voltar para o deserto. Vão voltar para o deserto, vão ficar 40 anos lá. E eu faço a leitura do capítulo 1 mesmo, do versículo 41 ao 46 para encerrar. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Aqui a ordem de Deus já estava estabelecida, não adianta, agora é 40 anos. Aí o povo diz assim: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa, mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles, eles serão derrotados pelos seus inimigos. Você já continua a leitura. Alguns instantes atrás Deus estava falando: pode ir, que eu vou ser com vocês, vocês vão vencer. Não confiaram, desobedeceram. E agora, alguns instantes depois, o povo falou: agora estamos prontos, pegamos as melhores espadas, conseguimos o apoio do povo, estamos prontos. Não vai não, não vai não. Se você for, você vai perder. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou bom, sou talentoso, tenho chamado, mas sem a presença do Senhor, você vai fracassar. Ah, pastor, você não me conhece, você não conhece Deus, porque se Deus estiver com você, você vai além dos limites, você vai alcançar o impossível, você vai romper barreiras. Mas se esta noite você está pensando que pode alcançar a promessa de Deus com as suas habilidades, com a tua força, com as suas estratégias, você já perdeu. Você já perdeu. Então o texto continua. Versículo 43, eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, e mais uma vez rebelaram-se contra o Senhor, com presunção, e subiram àquela região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelha, e os arrasaram, desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o clamor de vocês, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, aonde permaneceram por muito tempo, e esse muito tempo chama-se 40 anos. Por isso, por mais que eles se acharam capazes, por mais que eles se achassem corajosos, por mais que aparentemente seria fácil, por mais que eles estivessem bem armados, sem a ajuda de Deus e sem o apoio de Deus, eles foram derrotados. Eles foram derrotados. Porque esse texto mostra para mim que não existe cumprimento de promessa sem o auxílio do Senhor. Por isso o desafio final aqui é: olha, eu sei das suas habilidades e da sua capacidade, mas não vá sem o Senhor não. Sem Ele você vai fracassar, sem Ele você vai parar, sem Ele você vai esmorecer, sem Ele você vai ter que retroceder e vai ter que voltar tudo de novo.
aquele povo novamente passa por todo o processo, só que a nova geração aprendeu a lição. A nova geração luta contra os gigantes com o braço do Senhor. A nova geração confia no Senhor. A nova geração aceita ser moldado. E quando eles passam por todos os desafios, Deus cumpre a promessa. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem desafio, mas olha, se o Senhor estiver contigo, vá em frente. Se foi o Senhor quem prometeu, persevera. Se foi o Senhor que disse que faria, não desista. Confia, confia, confia. E Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer. Que Deus possa ter falado com vocês esta noite. Que o Espírito Santo possa ter tratado ao coração dos amados. E que as palmas louvem e engrandeçam o nome de Jesus.